Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Além da Vida. Hoje nós teremos um tema de bate-papo que é muito atual e importante. O EQM, Experiências de Quase Morte. Pessoal, hoje nós conversaremos sobre esse tema fascinante que tem aproximado, inclusive, a ciência material da espiritualidade. Qual é a razão das pessoas passarem por experiência de quase morte? Eu acredito que seja por uma razão de ou o destino está desalinhado e precisa voltar e está muito difícil de fazer aquilo voltar. E muitas vezes essa possa ser uma maneira de fazer com que as coisas fiquem no eixo, né? Olha, meu irmão, nós achamos muito interessante a sua reflexão e nós concordamos com você. Essas experiências de quase morte são experiências que realmente chamam muita atenção daquele que passou por ela. E de ordinário, pelos próprios testemunhos que a gente tem ouvido aí, de casos colhidos por médicos, cientistas que têm estudado essa questão, demonstram que a pessoa muda completamente a sua visão da vida e da morte. Então a gente pode considerar, concordando com a sua opinião, que talvez aquela pessoa precisasse dessa chacoalhada, dessa experiência forte para ela refletir no caminho que ela estava seguindo e, quem sabe, tomar outra direção no sentido de mais espiritualidade, de mais reconhecimento, que nós precisamos ter uma abordagem mais espiritual em nossas vidas, talvez uma falta muito grande que ocorria no sentido material, no sentido materialista da existência, e que a pessoa é acordada para um sentido religioso profundo, no sentido de nos religar a Deus, né? No sentido de voltar ela para a própria espiritualidade. Então, de fato, eu acredito que esse fenômeno ocorre, às vezes, e na maioria dos casos, para dar uma acordada naquela pessoa. E é interessante que, em muitos casos, nós vamos ver que eles próprios relatam que, ao chegarem no mundo espiritual e reencontrarem com seus entes queridos, avós, pais, os próprios entes queridos falam com ele ou com ela: fulano, fulana, não chegou a sua hora, volte. Eles mesmos dão a entender que aquela experiência foi necessária, mas que não era a chegada a hora da partida definitiva daquele indivíduo para o mundo espiritual. E os próprios familiares falam com ele: retorne, e eles acabam acordando no corpo, às vezes durante uma reanimação hospitalar, cirúrgica ou o que seja. Olha, meu irmão, eu concordo com o Geraldinho, porque uma experiência de quase morte, ela revela para o indivíduo que ele tem um espírito. E aí, nessa experiência, ele vai perceber que, independentemente da condição material do corpo, esse espírito, essa chama, essa ontologia, essa essência do ser, isso continua. E qualquer pessoa que vivia abafada pela matéria e tem esse tipo de experiência, percebendo o próprio espírito, percebendo que essa consciência não se limita ao corpo, isso muda a vida de uma pessoa. Isso é capaz de trazer um ponto de vista absolutamente distinto de tudo aquilo que esse indivíduo concebia até então. Há alguns momentos interessantíssimos nos evangelhos em que nós percebemos que essas experiências extremas, elas são sim para a honra e glória do reino de Deus aqui na Terra. Há um momento muito interessante no Evangelho de João, lá no capítulo 9, quando os próprios discípulos perguntam para Jesus, se referindo a um cego de nascença: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: nem ele, nem seus pais, mas essa doença, ela serve para a manifestação da glória do reino de Deus. Igualmente, quando Jesus ressuscita Lázaro, também um relato do Evangelho de João, a gente tem a informação de que, com a ressurreição de Lázaro, muitos judeus passaram a
crer, a acreditar, abandonando o ceticismo. Inclusive, é a partir da ressurreição de Lázaro que as perseguições sobre Jesus acabam aumentando. Então, esse tipo de experiência, essas experiências extremas, experiências de quase morte, elas têm sim um propósito muito estabelecido aqui na Terra, uma razão de ser muito específica. E quando a gente pensa que é duro, é doloroso chegar até esse momento, que pode ser muito assustador, a gente percebe que, como o jargão popular diz, Deus escreve certo por linhas tortas. O espírito de Meimei, por Chico Xavier, vai dizer que Deus tem caminhos onde o mundo não tem estradas. Então, os desígnios do Criador são muito superiores à nossa concepção, àquilo que nós somos capazes de entender. Agora, se uma pessoa chegou a um momento tão específico, tão extremo, alguma razão muito específica há para isso. E nós desejamos sempre que todas as pessoas que passem por isso, de fato, consigam ter essa tomada de consciência, mudar o caminho e seguir mais felizes, trabalhando na própria reforma íntima e para que seus espíritos se tornem mais etéreos. E, aliás, eu vou convidar você, se tem alguns dos nossos telespectadores que já passou por essa experiência, conte para nós, para a gente colocá-la aí no ar e desenvolver esse tema mais profundamente. É verdade. Qual o sentido de uma pessoa estar em coma? Bem, eu acredito que a pessoa que está em coma, fisicamente, ela não tem nenhuma reação, mas mentalmente e espiritualmente, sim. Eu tenho um exemplo de uma amiga do irmã minha que ela entrou em coma, mas quando a minha irmã passava a mãozinha na mão dela, conversava com ela, ela ouvia e ela reagia através das lágrimas. Olha, muito interessante esse caso que a senhora nos contou e, de fato, quando a pessoa passa por um problema hospitalar ou uma cirurgia em que logo depois ela entra num processo de coma, significa que ela precisa deste tempo para se recuperar. E eu vou aproveitar aqui para já colocar um tema que é também da doutrina dos espíritos, que nós nunca podemos apressar a desencarnação de ninguém. Não é porque a pessoa está em coma que eu vou aceitar, por exemplo, a desligar os aparelhos dela, não é? A chamada eutanásia. Nós nunca devemos aceitar esse tipo de procedimento. Por quê? Porque este momento, ninguém sabe a importância desse momento para a reflexão desse espírito, não é? Embora, como você mesmo citou, a sua parente estava em coma. No entanto, quando a irmã dela passava a mão ali no braço dela, na mão dela, ela reagia com as lágrimas. Eu tenho um caso próximo de minha família que um senhor, ele era jovem na época, passou por um acidente de carro e entrou em coma profundo. Ficou 45 dias em coma num hospital em Belo Horizonte. E na época os médicos falavam, não vai ter jeito, ele vai morrer. E só que ele contou depois, ele voltou à vida 45 dias depois, e depois ele contou que os familiares, principalmente os primos, né, que eram jovens da idade deles e que não tinham noção da gravidade desse momento, entravam no quarto para visitá-lo e ficavam apostando entre si quantos dias ele iria durar. Veja bem. E ele ouvindo tudo, ele estava consciente ali, embora em coma, mas o espírito dele presente participou de todas as opiniões, ouvia todas as opiniões, até mesmo essas opiniões infelizes. E depois que ele voltou à vida, ele cobrou dos primos, tá? Que ele não tinha morrido, que, portanto, que a aposta ele tinha ganhado, porque ele continuou vivendo. Então, é muito importante a família olhar para o doente que está em coma com muito respeito. Exato. Tendo noção que o espírito dele provavelmente está presente, está ouvindo tudo aquilo. Então é uma hora de oração, Exato. De vigilância, né? De pedir também aos familiares e amigos que orem por aquela recuperação, porque este tempo é necessário para este espírito
até recuperar a própria saúde e voltar à vida, ou então, se for o caso, na vontade de Deus, ele prosseguir um tempo ainda em coma, porque precisa desses momentos de reflexão para depois, então, desencarnar naturalmente, sem apressamento e sem desligamento dos aparelhos que o sustêm ao corpo físico. Olha, minha irmã, a gente, quando está dentro desses estudos espíritas cristãos, precisa considerar que o espírito é o princípio inteligente do universo, como os espíritos comentaram no livro dos espíritos na questão 23. Então, esse espírito, princípio inteligente do universo, ele não se encerra ao corpo, ele não é um produto do corpo, e mesmo nós acreditamos que ele não seja um produto das relações sociais e nem da cultura. Essa ontologia, o espírito, ele é criado por Deus, ele sobrevive ao corpo e ele pode continuar tendo registros muito importantes independentemente da condição do corpo material. Como o Geraldinho colocou, ao longo da história da humanidade, e principalmente quando nós consideramos aí a trajetória do povo hebreu, nós vamos perceber que a humanidade foi tateando como quando o corpo está mais abatido ou mais fraco, o espírito, em algum nível, ele brilha mais. Essa é um pouco a ideia do jejum de alimentos lá do Velho Testamento da Bíblia. Por que que na tradição religiosa nós temos essa ideia e esse relato de experiências de pessoas que fizeram um jejum de muitas horas, sem comida e sem bebida, e aí tiveram experiências espirituais. Então a gente precisa considerar que o espírito, quando uma pessoa está em coma, ele está vivo. Ele precisa ser respeitado. E a integridade física do espírito e do corpo físico, para nós espíritas cristãos, isso deve muito respeito. Então, como o Geraldinho colocou, esse tipo de tema é muito sensível porque nós consideramos que as famílias sofram muito, mas nós precisamos ter muita fé em Deus e respeitar que o momento do desligamento definitivo só pertence a Deus. Inclusive, quando Jesus Cristo fala sobre a morte, há muitas interpretações dentro da teologia que vão dizer que esse momento da morte, nas palavras do Cristo, ele pertenceria apenas a Deus. Não cabe a nenhum de nós, como o Geraldinho colocou, apressar a vida de quem quer que seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, refletindo sobre isso conosco, vai dizer isso que o Geraldinho comentou aqui, que a gente não sabe se alguns segundos de vida encarnada aqui na Terra, antes do desligamento total, podem ser segundos preciosos para alguma reflexão desse espírito enquanto ele ainda está encarnado. E esses segundos podem fazer toda a diferença na vida espiritual desse irmão, dessa irmã. João Pedro, eu estou lembrando aqui o seguinte, às vezes nesse momento, né, aquele espírito que está ali em coma pode se arrepender de alguma coisa. Exatamente, gente. Ele pode ter um arrependimento. Pode pedir perdão por algum ato infeliz. E essa é uma virada de chave na vida espiritual de qualquer pessoa. Se ele ocupa aquele tempo em que o corpo está mais debilitado, mas o espírito está ali vibrando, lúcido, essa chama está acesa, o espírito está lúcido. Se ele aproveita esses segundos para um ato de arrependimento, gente, vale toda a encarnação. Então não cabe a nós apressar o desligamento de quem quer que seja definitivo do corpo. O Espírito Emmanuel, principalmente na coleção Fonte Viva, psicografada toda por Chico Xavier, vai refletir muito conosco sobre como esses momentos de debilidade do corpo orgânico, quando nós estamos mais fracos materialmente, são momentos muitas vezes preciosos para que o espírito possa ter reflexões pelas quais ele pediu tanto antes de reencarnar. Então, é um momento que demanda muito respeito e a gente precisa ter, pessoal, muita fé em Deus. Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos confiar nos desígnios do nosso Criador. Mais uma vez, nós não estamos aqui dizendo que é fácil para uma família que está com alguém nessas condições, mas certamente, se as pessoas se unirem em oração, se elas colocarem Jesus Cristo no centro, tudo vai ficar mais calmo. A fé vai ser reacendida e certamente todos os envolvidos vão poder aproveitar de uma forma feliz esse momento. O que acontece espiritualmente durante um coma? Tem um filme que fala sobre isso, chama 90 Minutos no Paraíso, porque no filme
tem todo o contexto que ele ajudava muito outras pessoas, então ele precisava estar na Terra para continuar ajudando. Nós estamos conversando aqui sobre uma situação física, não é? O coma é um problema físico. Depois de uma operação ou mesmo depois de algum tipo de evento cardiorrespiratório em que a pessoa potencialmente estaria ali fora da sua lucidez, fora da sua razão, entra num processo de suspensão da vida física, que é o que nós chamamos de coma. Pode ser também o coma induzido, por exemplo. Há determinados tipos de operação pelo qual a pessoa precisa passar que os próprios médicos induzem ao coma para que ela tenha mais forças, mais tempo para superar aquele tempo de recuperação pós-cirúrgico. Em ambos os casos, o que ocorre? O espírito não se desliga do corpo, não é? Ele simplesmente se afasta do corpo físico e fica provisoriamente mais lúcido no mundo espiritual e menos lúcido na face da Terra. Então, é um momento mesmo de transição. A transição entre a vida espiritual plena e a vida terrestre, que pode estar no seu fim, ou então que pode estar tendo aquele tipo de reanimação para mantê-lo ainda mais alguns anos, mais algumas décadas aqui encarnado. Olha, meu irmão, nós, espíritas, cristãos, absolutamente não acreditamos numa morte absoluta. Então, sempre que o corpo orgânico, que o corpo físico, ele está mais debilitado, o que o espírito vai encontrar na vida espiritual é mais vida, e vida em abundância. E é por isso que aqueles que estão em volta de uma pessoa em coma devem orar muito, devem ter muita responsabilidade para auxiliar todo o aspecto espiritual em que a pessoa que está em coma está inserida. Porque Jesus é muito claro quando ele fala para todos nós que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, quando você faz essa pergunta, o que acontece quando alguém está em coma, certamente essa resposta depende de cada caso. Para cada pessoa, para cada espírito encarnado, essa vai ser uma realidade muito diferente. Como a realidade da morte do corpo físico é muito diferente dependendo de pessoa para pessoa. Então, quando a gente pensa numa pessoa que trabalha a própria reforma íntima, que está em paz consigo mesma, que vibra numa frequência mais alta, o coma para ela vai significar uma experiência. E aí, se nós pensarmos um irmão, uma irmã, alguém que nós conhecemos que estava ali em maior perturbação, que estava mais apegado ou apegada ao materialismo, a experiência de coma para essa pessoa vai ser outra. Então, fica a nossa responsabilidade de oração para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos e irmãs que passam por isso. Nós precisamos, gente, enquanto cristãos, compreender que a oração ela é muito determinante para a vida daquele por quem nós oramos. Nós, cristãos, temos essa responsabilidade num aspecto de caridade, de orarmos uns pelos outros. O quanto Jesus orou por nós. Quando nós olhamos o capítulo 17 do Evangelho de João, em que Jesus, aqui na terra, intercede por nós, quem somos nós para não interceder por aqueles que precisam de uma intercessão num momento tão difícil quanto esse? Então eu acho que a principal reflexão dessa sua pergunta é essa, a nossa responsabilidade e como nós podemos auxiliar os nossos irmãos que estão nessa situação que é muito difícil. Então agora, pessoal, vamos ouvir a história que a Michele nos contou. Eu venho contar um pouquinho da experiência de quase morte que eu vivi. E em 2020 eu tive o meu quadril direito quebrado em 3 partes. Por conta do momento planetário em que estávamos vivendo, eu só consegui fazer a cirurgia onde o médico não teve autorização de me internar. O médico sugeriu que eu fosse submetida a uma viscosupplementação intraarticular com estímulo biológico. E nesse momento que essa substância bioativa começou a ser aplicada, eu já senti que o meu organismo não aceitou por conta de um choque anafilático. Eu escutava toda aquela correria e escutava com muita atenção a batida do meu coração,
que nesse momento começou a ter algumas paradas e então veio um único som. Tum! Eu desci do corpo, como quem desce de um veículo, como quem desce do carro, do ônibus. Desci numa clínica, numa dimensão paralela à clínica material ao qual o corpo físico estava. Eu assistia a tudo que estava sendo feito ao corpo na tentativa de reanimá-lo e o teto começou a me chamar a atenção. Ele se abriu em forma de um túnel e eu atravessei. Foi de onde vieram alguns irmãos mais velhos, de um formato de ser humano mesmo. Só que eu não consegui identificar os rostos, eles eram puro amor. E aquilo era tão extraordinário que em momento algum eu percebi que eu estava à beira da morte. Eu mergulhei na consciência cósmica. Eles fizeram uma pergunta: se eu gostaria de trabalhar junto a eles. E eu nem pensei, eu só respondi de imediato: sim, eu quero. Então, um deles estendeu uma mão e quando eu coloquei a minha sobre a dele, um raio muito frio e muito ácido atravessou a região do meu umbigo. E eu olhei assustada para aquilo. Por eu não ter o corpo físico, os meus olhos atravessaram todas as dimensões até chegar ao planeta Terra. E eu vi o meu corpo em cima da maca. A minha mãe estava ao lado, alisando o meu rosto, chorando, falando: volta, filha, a mãe está aqui, a mãe te ama. Apenas nesse momento eu entendi o que estava acontecendo e eu implorei para que eu não morresse. Tive autorização de retornar e nesse momento eles me explicaram como que eu trabalharia então aqui na Terra sendo um instrumento deles. E de uma forma muito gentil eu fui recolocado ao meu corpo físico. Como compreender a fronteira entre o trabalho humano e a inspiração espiritual quando ambos parecem nascer da mesma fonte? Como compreender na prática a orientação de Jesus quando ele nos diz: de graça recebestes, de graça dai? Minha irmã, o seu relato é simplesmente emocionante pelos detalhes, pela riqueza de informações daquilo que você própria vivenciou. Então nós vamos aí, par e passo aí com você, com o seu relato, que naturalmente a gente vai ouvir mais de uma vez, porque realmente ele é muito bonito, confirmar aquilo tudo que nós estamos aqui estudando. Primeiro que eu achei muito bacana você definir a saída do corpo como quem sai de um veículo. Veja bem, e é exatamente isso, o corpo físico é simplesmente um veículo através do qual o nosso espírito encarnado se utiliza para viver aqui na Terra as experiências que precisa viver. Em determinado momento, todos nós, porque ninguém veio aqui para ficar, para sementinha, como dizia aqui minha avó, minha tia-avó, né? Todos nós temos data de saída desse veículo físico, que nós chamamos de morte. E você teve esse momento, você sentiu ali com muita facilidade a descida, você chama de descida desse veículo, você saiu do corpo físico e logo você se viu num outro plano que era paralelo. Você cita que era uma clínica, não é? Muito bonito isso. Muito interessante, E ali, essa clínica, naturalmente, você estava sendo auxiliada. E depois o teto dessa clínica se abre, você faz um relato que toda pessoa que passou pela experiência de EQM, experiência de quase morte, relata que é o túnel que te chama, te induz a seguir nesse túnel e você se vê diante de uma parede, que a parede se abre na presença de seres mais evoluídos. Você os chama de seres mais velhos. E aí tem essa comunhão sua, pensamental, de sentimento com eles, você se sente integrada com eles, até que um deles te convida para trabalhar com eles. E é muito bonito isso, porque está claro que ele estava te convidando a trabalhar com eles aqui na Terra, não é? Quando você aceita
Você poderia não aceitar, porque Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher ou não, mas você aceitou, você confirmou que sim. E neste momento, eles te deram esse raio que você sentiu até ruim, mas nada mais foi do que uma energia extra para te voltar ao corpo físico, para que você retornasse no ambiente do hospital carnal, onde você estava internada, sua mãezinha passando a mão na sua cabeça ali, chorando, te pedindo que voltasse, e você mesmo relata com que naturalidade, com que carinho eles te recolocaram no corpo. E eles te recolocaram no corpo dentro daquilo que nós começamos falando aqui no início do programa, que é o quê? O propósito da sua vida. Você retomou a vida terrestre com um propósito mais elevado, mais definido. Siga por esse caminho que você vai estar bem acompanhada. Olha, minha irmã, a sua história é realmente muito emocionante e ela faz a gente pensar sobre esse momento da desencarnação que, como o Geraldinho colocou, todos nós aqui na Terra teremos que enfrentar. Às vezes, o ser humano encarnado aqui na Terra passa a vida sem pensar que ele tem um espírito. E aí o momento da morte, quando esse momento chega, pode ser de muita perturbação, de muita dificuldade. Medo, né? De muito pavor. medo, um pavor, um terror, porque não se preparou. E o seu relato, com tantos detalhes, ele mostra para todos nós uma realidade que tem que estar fincada nos nossos corações. Nós somos espíritos e o mundo espiritual, ele é muito real, mais real do que a gente supõe, mais sensível do que a gente supõe. E quando você coloca essa perspectiva de propósito, de qual seria o propósito, acho que o Geraldinho falou muito bem, e há uma frase maravilhosa do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, num livro intitulado Pensamento e Vida, em que o Emmanuel diz assim: amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Então, num primeiro momento, todos nós que estamos aqui na Terra, se queremos preparar uma vida espiritual mais feliz, nós temos que amar. Nós temos que amar Deus sobre todas as coisas e conceber que esse amor materializado aqui na Terra se manifesta no nosso próximo, servir, auxiliar, batalhar todos os dias contra o eu egoísta, vaidoso, orgulhoso, porque é por isso que nós estamos aqui. E se nós passarmos uma vida tentando, pelo menos, lutando contra as nossas más inclinações, certamente, no momento da nossa desencarnação, nós experimentaremos uma libertação e, possivelmente, mesmo uma felicidade. Há um momento, no livro Paulo Estevam, psicografado por Chico Xavier, em que Paulo, muito cansado, conversa com João e João fala para ele: o justo, ao lado daqueles que ele ama, no plano espiritual, experimentará de uma felicidade indizível aqui na Terra. E com isso, pessoal, encerramos o programa de hoje e te esperamos semana que vem. Leozinho.